teoricamente, a Luísa é a nossa host, então você tem que apresentar. Ah, é verdade, eu esqueci que eu era host. Carisma, manda bala. Você foi imediatamente empoderada. Boa noite, ouvintes. Este é o primeiro IPcast. A gente vai falar sobre diversos temas relacionados à nova governança, a Startup Cities, a Nation State e diversos outros temas atuais que lidem com maior empoderamento do indivíduo, como ser autônomo e descentralização e inovações. Eu sou a Luísa, eu vou ser a host desse lindo podcast e estou muito animada de gravar esse primeiro episódio. Acho que passo a palavra para o Jean para se apresentar brevemente, e daí depois a gente faz uma roundzinha rápida de introduções do Ariel e do Seba, e daí a gente parte para a conversa. Boa. Legal. Estou bem empolgado para ter esse espaço aí para a gente conversar, pelo menos a gente registrar as nossas conversas que já acontecem nos chats e poder divulgar um pouco mais desse ecossistema que Startup Societies, criptogovernança e toda essa inovação, né, que tá surgindo. Eu estou nessa indústria pesquisando, investindo, educando há mais de 8 anos e estou agora full-time aí em desenvolver tecnologias para governança de Startup Societies dentro da IP, dentro da Peerbase, e é isso. Fala, galera, tudo bem? Boa noite. Eu sou Sebastião Almeida, desenvolvedor de software, empreendedor, sou um cara apaixonado pela liberdade. Liberdade, para mim, é um direito inato e uma virtude que nós precisamos exercer. Eu sou o primeiro brasileiro morador de Próspera. Próspera é uma charter city em Honduras. Se você não sabe o que é uma charter city, aguenta aí, que logo, logo nós vamos explicar. E é um prazer estar aqui para a gente pensar novas maneiras de governo e governança que envolvam tecnologia e mais liberdade para o indivíduo. É isso aí, prazerzão. Boa. E aí, pessoal, eu sou Ariel, sou empreendedor também. Acho que já penso bastante sobre sistemas de governança, de verdade, faz muito tempo. E eu acho que, assim, até para contar um pouco como que eu entrei nesse rabbit hole, foi lendo assim, o livro do Balaji, conhecendo um pouco sobre o Balaji Network States, achei super interessante, comecei a entrar nesse rabbit hole de governança, novas jurisdições. E cara, eu também estou muito empolgado para a gente bater papo sobre esses temas que são super novos e diferentes. Irado. Então, para começar, vamos contar um pouco para eles o que Seba, você que é o primeiro brasileiro habitante de Próspera, explicar um pouco mais o que é uma Charter City, quais as características, por que é algo tão diferente e tão legal, e daí a gente vai tocando o papo. Legal, vamos lá. Todo mundo já sabe o que é uma zona econômica especial. Então, você tem um país, o país fala assim, nessa sub-região aqui, eu vou dar um pouco mais de autonomia para haver, por exemplo, uma legislação comercial diferente, uma legislação industrial diferente. No Brasil, a gente tem a Zona Franca de Manaus. Zonas econômicas especiais é um negócio que existe em todos os países do mundo, até países que economicamente não são muito livres, muitas vezes tem um grande número de zonas econômicas, e é uma coisa que historicamente sempre existiu. Então, uma Charter City, ela pega essa noção de zona econômica especial e vai um pouquinho além. Então, que tal se, em vez de ter só indústria, só empresa aqui, a gente pudesse ter uma cidade, essa cidade, ela é um estado, ela fez uma secessão? Não. Ela da mesma forma que a Zona Franca de Manaus é Brasil, a Charter City é uma zona econômica que tem um pouco mais de autonomia para as pessoas poderem morar ali, entendeu? E uma das maneiras que se permite essa autonomia é, por exemplo, você ter uma empresa que faz a gestão dessa cidade, por assim dizer. Eu não sei se cidade privada é a melhor descrição, mas, digamos, tem um elemento de governança privada. Igual, por exemplo, quando você tem um condomínio e você tem uma empresa que é administradora do condomínio, ela tem determinadas obrigações e ela recebe por isso. Pensa a mesma coisa, mas na escala de uma cidade. Então, essa é a ideia de Charter City. Próspera é uma Charter City em Honduras, né? Está na ilha de Roatán, que faz parte da região caribenha de Honduras.
E acredito eu que seja o projeto mais avançado do tipo no mundo. Então, Próspera hoje é um pequeno desenvolvimento urbano, tem a sua própria legislação comercial e civil, e um grande número de empresas inovadoras estão se instalando lá, porque existem regras mais sensatas, menos burocráticas, para desenvolvimento tecnológico, para estabelecimento, para teste de novos modelos de operação de empresa, bem como impostos mais competitivos, né, um ambiente industrial seguro, organizado, que é algo que Honduras precisa muito. Então, disso surgiu esse projeto, né? Eu agora estou no Brasil uns dias, mas eu moro lá. É um projeto extremamente interessante, já fiz um networking com várias pessoas interessantes por lá, então eu convido todos a conhecer. Eu vou ter o maior prazer de recebê-los na ilha de Roatán, em Próspera, para quem quiser conhecer. Aquela clássica pergunta, Seba, se ninguém entrasse, daqui a pouco eu vou te perguntar especificamente sobre impostos e como é que funciona essa estrutura, mas e quem que constrói as estradas se é uma cidade privada? Exatamente, né? Quem constrói a infraestrutura pública, né? Quem constrói as estradas, quem coloca os postes no lugar? Essa pergunta ela é bem engraçada, a gente sempre ri dela, porque toda vez que tem um desenvolvimento urbano novo, você está urbanizando, por exemplo, um condomínio, alguma coisa, vem uma empresa e faz tudo isso, e constrói a rua e coloca os postes de luz. Normalmente, mesmo em área que o Estado normalmente faz isso, o que o Estado faz? Ele licita uma empresa que vai fazer isso. Então, a administradora privada, né, de Próspera, as áreas comuns é de responsabilidade dela, então ela provê isso. Como ela provê todo o resto, é mais uma infraestrutura. Tem o que seria uma taxa de condomínio de Próspera, entendeu? Então, Próspera não é um paraíso fiscal, Próspera tem impostos, e inclusive paga impostos para Honduras, né? A República de Honduras, que é o país que permite que haja esse grau maior de autonomia. E de resto, toda a infraestrutura ela é privada. Então, por exemplo, eu comprei um apartamento lá, ele foi entregue alguns dias atrás, é o prédio mais alto de Roatán, 14 andares, Duna Residences, e toda a infraestrutura ela foi feita pela construtora em conjunto com a empresa que opera a Zona Econômica Especial. Então, as empresas, né, de desenvolvimento urbano, elas têm operado assim desde sempre. Em Próspera não seria diferente. A única diferença é que não tem a burocracia estatal comum no meio para dificultar, entendeu, a construção dessa estrutura. Legal. E acho que é interessante também que Próspera talvez seja um dos mais inovadores, eu acho que por vários pontos, mas é meio como o Sebastião falou, não é necessariamente o primeiro. Inclusive, o Charter Cities Institute tem um mapa muito legal para quem quiser olhar. Se for no site newcitiesmap.com, cara, tem um mapa de todas as novas cidades, todos os Charter Cities que existem no mundo. E aí você olha o mapa mundi, cara, assim, tá muita cidade, assim, centenas de cidades, centenas de áreas de áreas especiais, zonas econômicas especiais, Charter Cities, eles vão mapeando tudo, é muito legal. Inclusive tem um outro, só fazendo um parênteses, isso é uma discussão longa e bem interessante, que a gente pode ter num outro momento, que a humanidade tem uma história de cidades autônomas e semi-autônomas, sabe, desde das cidades da Liga Hanseática, né, no Império Romano-Germânico, desde Gênova e Veneza, que eram só nominalmente parte do Império Bizantino, do Império Romano-Germânico. Então a humanidade tem uma história de cidades autônomas e semi-autônomas. Tipo, isso é um twist moderno numa coisa que existiu faz muito tempo, entendeu? Tipo, durante toda a história da humanidade. Isso é um papo bem legal para a gente ter num outro momento. Desculpa, Jean, pode continuar, cara. Não, acho que até complementando isso,
um dos benefícios, né, de Charter Cities é você ter você ter uma autonomia e poder testar modelos. E quando a gente fala de testar modelos, é muito difícil, até em zonas econômicas especiais, ele vem com uma bagagem muito grande, né, do estado atual. Então você tem uma margenzinha ali que você consegue, na superfície, mudar uma taxação, mudar uma regra de importação, mudar alguma coisa, mas quando você consegue um nível de autonomia como o de Próspera, que é realmente na root, né, no sistema, você consegue expandir isso, por exemplo, para um sistema regulatório mais moderno, como é o caso de lá. E se você consegue expandir essa ideia de Charter Cities para outros lugares, aí você dá espaço para inovação real em governança, que eu acho que é onde é o mais importante. Assim. Então, a gente tem isso como já meio que fixo, né? Todo o planeta opera basicamente no mesmo sistema operacional de governança, mas com a internet, com todas as tecnologias que surgiram, a gente tem novas ferramentas para experimentar e a gente não tem uma folha em branco, a gente não tem espaço, né? A gente não tem uma nova fronteira para testar coisas pequenas do zero. Né? Então, essas Charter Cities, esses blank slates, eles possibilitam ideias não muito consensuais, né? Ideias talvez estranhas, por exemplo, o Bitcoin, né? Que não tem muito consenso, mas que funciona para ser testada, que é basicamente o modelo de uma startup. Tipo, cara, deixa eu testar esse negócio aqui que pode funcionar numa escala bem pequena. Mas você precisa, né, de você ter aquela autonomia, mesmo pequena, numa região, para testar aquilo. Né? Então, você expandindo essa ideia pelo mundo, em outros estados, outras jurisdições que a gente está vendo na Arábia Saudita, né, na região da Arábia Saudita, na América Latina, El Salvador e outros lugares, a gente vai começar a ver novas formas de governança que são fora do comum, assim, né, que isso eu acho que é bem importante. Pegando um gancho nesse seu último comentário, Jean, talvez seria interessante a gente comentar alguns exemplos de inovações reais em governança e qual é o objetivo, os valores que eles entregam. Eu acho que a maior parte das inovações em governança que a gente tem visto na última década, vamos dizer assim, foi no mundo digital. Então, o que é governança? É uma forma, ou pelo menos governança que a gente fala mais em termos de política e tal. É um coletivo de pessoas, né, uma comunidade, uma sociedade que precisa gerir e tomar decisões sobre bens públicos, ou bens escassos, ou sobre como alocar recursos. Então, quando a gente olha para o mundo, aí entrando um pouquinho na parte de tecnologia, as primeiras inovações que surgiram nessa linha, né, estou falando agora da modernidade, né, acho que tem todo um histórico aqui, muita inovação em governança e tal, foi a criação da internet. Né? Então, a internet teve um momento que foi tomada uma decisão, né, deliberada, que a internet vai ser uma plataforma aberta, né, ao invés de ser uma plataforma fechada. E para ser uma plataforma aberta, essa rede de computadores, eles vão precisar conversar numa linguagem comum, e a sociedade como um todo, o mundo ou as instituições que estavam construindo aquilo vão precisar entrar em consenso. Então, como que a gente faz a governança desses protocolos para que a internet funcione? Né? Tipo, eu quero mandar nesse formato. Não, eu quero mandar nesse formato. Você precisa entrar num consenso. Né? Acho que aí começou a surgir uma nova forma de gerir bens públicos, né? Que na internet tem esse formato, né? De um bem público aberto, disponível para tudo, que aí de uma certa forma escasso, né? Que só existe um TCP/IP, só existe um HTTP. Então, se criou esse modelo de governança multi-stakeholder com IETF, aí a gente pode, em outros momentos, entrar mais a fundo como que funcionava, mas a gente conseguiu
gerir isso de uma forma descentralizada e entrar em consenso para que a internet fosse uma plataforma aberta. E aí a gente viu Wikipedia, a gente viu Bitcoin surgindo, tudo isso existe, são, né, redes, comunidades que gerenciam coisas escassas e coisas que são extremamente valiosas. Por exemplo, o protocolo do Bitcoin movimenta bilhões diariamente, né, em valor na rede deles, que precisa ser gerido coletivamente. Então, a gente viu vários modelos, várias formas de deliberação coletiva que não envolvem votação, representantes, mas que conseguem entrar em consensos e gerir algo que é público-privado, né? Existe uma linha, sei lá, que é gerido coletivamente aí por uma rede. Então, nesse universo de blockchains e de internet, a gente viu muito surgir essas inovações em governança. Indo agora, talvez, num comentário que ele é mais filosófico ou político, é de que é possível você fazer, é possível você ter descobertas de modelos sociais, entendeu? E uma vez que todo mundo enxerga a vantagem daqueles novos modelos sociais, você chega naquele ponto importante em que, mesmo as pessoas erradas, elas têm um incentivo de fazer a coisa certa. Que era aquilo que o Mises falava e a gente estava comentando esses dias, né? O Mises falava, a gente não vai mudar as coisas elegendo as pessoas certas, mas alinhando os incentivos de modo que mesmo as pessoas erradas tenham um bom motivo para fazer a coisa certa. O exemplo que eu sempre dou é comércio. Antigamente você queria um recurso que outro país tinha e você não tinha. Você fazia guerra, você tomava outro país, tal. Alguém precisou, entre aspas, inventar, desenvolver o conceito social de comércio entre países, de comércio internacional, entendeu? Então, hoje, um país que militarmente ele pode invadir um outro país que tem um recurso que ele precisa, ele vai lá, em vez disso, e paga por aquele recurso. Por quê? Porque é melhor, não necessariamente por uma questão de escrúpulo. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque a gente não sabe quais inovações sociais ainda restam serem descobertas, né? Da mesma forma, como houve uma época em que monarquia era a coisa mais normal do mundo, quando se fala desses novos modelos, as pessoas elas estão presas no modelo atual, elas falam assim, mas não pode ser, entendeu? Será que vai? Será que não vai? Então, como o Jean falou, o interessante é que essas novas formas de governança, de como que a gente se organiza para trabalhar e toma decisões comuns, eles são experimentos. Então, estão se fazendo esses experimentos, entendeu? Muitas vezes, seja no contexto de Próspera ou de outra coisa, eu estou explicando esse tipo de coisa que a gente está conversando e a pessoa me pergunta, mas eu estou vendo esse problema, isso daí pode dar errado, hein? Será que vai funcionar? Eu falo, pode falhar. Isso pode falhar, entendeu? Então, está sendo feito um experimentos em escala menor, apenas com consentimento total, isso é, apenas as pessoas interessadas e envolvidas estão fazendo parte, eu não estou envolvendo terceiros que não acreditam naquilo, e esses experimentos, eles não vão todos ser bem-sucedidos. Alguns deles vão falhar, outros vão ser parcialmente bem-sucedidos, e aí, digamos assim, a ciência e a indústria da governança vai andar para frente, que é o que me frustrou lá atrás, quando eu comecei a estudar esses outros modelos. A gente vai conversar aqui com vocês outros modelos do que a gente chama de startup societies, né? Esses modelos inovadores de governança que estão sendo testados. Charter City é apenas um, tem vários outros. O que me levou a buscar isso em primeiro lugar é olhar o modelo de governança atual que os países usam, ver que ele tem deficiências óbvias, que de modo geral ele não está funcionando bem, e perguntar assim, quem está testando alguma coisa diferente? Sabe? Se está ou não funcionando, quem está testando um modelo diverso desse para a gente observar e aprender, seja com o bom, seja com o mau exemplo. Uhum. Desculpa, pode falar. Não, manda bala. Eu tenho um comentário em relação a essas duas coisas depois. Rapidinho nesse ponto, que todo tipo de governança, de governo, Estado, tem sua ascensão e sua decadência.
E existem, a gente pode entrar até em alguns, mais a fundo em algum outro episódio mais, de sinais de decadência dos modelos atuais do Oeste. E existe a necessidade de qualquer organização, instituição social receber manutenção. E isso me lembrou da conversa, da entrevista do Bukele, que é o presidente de El Salvador, que ele menciona, fala que independente do que seja, de qualquer construção que seja, manutenção é necessária. E a gente está num ponto que que as democracias do Ocidente, elas têm diversos sinais de decadência, de coisas que não funcionam profundamente, que têm, se não trabalhadas, se não receberem manutenção, tem um futuro que não é positivo. E a ideia, às vezes, desse tipo de experimento não é necessariamente uma disrupção 100% de a gente tem que quebrar 100% com o modelo anterior, mas vamos ver o que funciona e o que talvez a gente pode usar para melhorar o que já existe, pensando em melhorias, e não pensando em querer aumentar diferenças ou criar modelos elitistas. Eu já ouvi isso também comentando sobre network states, por exemplo, que seriam modelos de governança elitistas, que acho que vem de receios e preconcepções que não tem nada a ver com a ideia de buscar modelos, processos, afinal, que de fato funcionem e cumpram seus objetivos. É um ponto interessante. É um ponto bem interessante, concordo. Cara, eu tenho 2 comentários em relação ao que vocês estão falando, que um tem a ver com a permanência do status quo e outro a velocidade que a gente consegue mudar isso. Então, como assim permanência do status quo? E o Sebastião meio que trouxe um pouco esse ponto, mas é difícil, esse é meio clichê, mas é óbvio mudar o status quo. Então, na cabeça das pessoas. Então, as pessoas meio que take for granted que esse jeito de governança vai ser sempre assim. Especialmente que as pessoas demoram muito tempo para fazer. Então, para mim, um exemplo mais icônico disso é a Revolução Americana. A Revolução Americana foi a revolução mais radical do ponto de vista de quebrar com as tradições, de realmente procurar algo muito novo, certo? Por mais que ele bebesse um pouco dos gregos, dos romanos, eles propuseram algo muito novo, nunca antes visto na Terra. Mesmo assim, Washington, que foi um cara extremamente selfless, George Washington, pra você ter uma ideia, ele foi basicamente oferecido como se fosse o kingship, né? Ou seja, ele foi oferecido o trono dos Estados Unidos no meio da Revolução, falou, cara, vamos separar da Inglaterra e aqui é teu reinado, é teu reino. E ele rejeitou isso. Quantas pessoas que fariam isso? Até um cara tão iluminado como esse não conseguiu conceber na época dele como, por exemplo, a escravidão era algo que tinha que acabar. Então eu achei muito interessante como é difícil essa permanência das ideias antigas e muito relacionadas à governança. O que, para mim, só aumenta a importância dessa velocidade de mudança que está acontecendo agora, que eu acho que a gente trazer a iteração, ou seja, a gente mudar, testar rápido, que a gente viu muito no mundo digital para a governança, que é um pouco do que vocês falaram, né? Então, um excelente exemplo dessa metodologia de iteração, além de startup, que você imagina que você fazer várias apostas pequenas com várias pessoas tentando coisas muito diferentes e elas mesmas também iterando e testando coisas muito rápidas. Para mim, o melhor exemplo disso é a NVIDIA, que beleza, agora está na boca do povo, agora está bombando, é uma das empresas mais valiosas do mundo, mas o que fez ela ser valiosa hoje foi plantado lá atrás. Exatamente. Que foi o seguinte, vamos simular hardware com software. Por quê? Porque o ciclo, para eu ver se o hardware vai dar certo, fazer o protótipo, esperar, testar, isso demora muito. Para ver se minha linguagem vai compilar, vai demorar tempo demais. Então, os criaram... Aí o Sebal e o Jean vão saber exatamente o termo técnico do que é que eles criaram, se é um compilador ou o que é, mas tipo um simulador para poder simular como que tal arrangement, tal design de placa ia funcionar. E eles conseguiram iterar infinitamente mais rápido. Então, e olha como isso deu certo. Então, imagina se a gente traz esse conceito para a governança. Em vez de a gente ter que pegar um país gigantesco, milhões e milhões de pessoas com interesses completamente divergentes,
e convencer todo mundo, galera, vamos fazer um teste aqui, sendo que você tem interesses políticos gigantescos e antagonistas na linha, você fala, não, nós somos aqui 1.000, 2.000, que seja 10.000 pessoas, e a gente vai fazer tal experimento porque a gente acredita muito nisso. E eu acho que isso é muito poderoso, porque se isso dá certo, todo mundo ganha. Todo mundo tá vendo, deu certo, copia. De certa maneira, o que Dubai, o que Singapura fizeram, só que com um ciclo muito mais longo, de décadas. Talvez a gente consiga fazer isso com um ano, em vez de décadas. Pois é, tem um ponto legal aqui, que é o seguinte, que eu acho interessante enfatizar. Tem um termo que o Titus Gebel, que é um empresário alemão, e que ele é um dos líderes aí do pensamento sobre Charter Cities, ele gosta muito do termo estruturas paralelas de poder. Por que paralelas? Porque não entra em conflito com aquilo que já existe, entendeu? Vamos supor, a gente, né, estamos lá no Brasil, aí a gente acha assim, não, a gente acha que tinha que ter um estado diferente, o Brasil é muito grande, vamos fazer uma secessão do Brasil. Não existe um processo político pacífico de se fazer isso. A gente teria que literalmente dar um golpe de Estado, levantar um exército, travar uma guerra contra pessoas muito semelhantes a nós. Alguém aqui quer fazer isso? Eu não quero. Entendeu? Então nós precisamos de alternativas pacíficas, de testar outros modelos de governança paralelos, isso é, não ortogonais, que não entram em conflito com os modelos atuais. E até interessante, porque eu falei antes de monarquia e democracia, a vasta maioria dos países que foram monárquicos hoje são democracias, todo mundo enxerga aquilo como uma melhoria, certo? E, no entanto, ainda existem monarquias no mundo. Entendeu? A gente não falou assim, vamos lá destruir todas as monarquias. Tem monarquias. Algumas fizeram uma síntese ali, né? Tem um parlamento, outras não, outras são mais autocráticas, entendeu? Então, assim, existe uma evolução natural e a gente acha que esses modelos de governança, eles não vêm para enfrentar, eles vêm para compor. E aquilo que fizer sentido, né, dentro de um mundo de indivíduos livres e soberanos, as pessoas têm que ter o máximo de liberdade possível para escolher, em vez de ter um modelo que elas não necessariamente concordaram sendo imposto sobre elas. E até pensando esse é um ponto importante que vocês dois tocaram. Quando a gente olha no sistema econômico das empresas, a gente, né, o sistema ele funciona a partir de concorrência, né? Várias empresas ali concorrendo e tal, disputando entre si e tal. Mas se você olha, se dá um zoom out e vê num âmbito mais de sociedade, existe uma certa colaboração também. Por quê? Em termos intelectuais, né? Em termos de propriedade intelectual. Por quê? Sei lá, a Apple, né, uma empresa foi lá, gastou bilhões, milhões em pesquisa, em desenvolvimento e chegou à conclusão que o melhor UX para um dispositivo móvel é uma tela grande onde não tem teclado e as pessoas... Aquilo ali, lógico, ela vai capturar um valor surreal, porque ela foi a primeira, ela domina, né, tem ali as tecnologias por trás, mas o conhecimento é público. Agora Todo mundo do planeta agora sabe que a melhor UX é aquela tela, né? Ou que se você tiver o sistema de pontuação e o sistema de segurança correto, você sim pode entrar num carro de um desconhecido e não precisa, né, de ter todo um sistema. Então, né, eu estou dando alguns exemplos, mas isso se multiplica por toda a economia, né? É uma rede de cérebros e de investimento, né, de trabalho, buscando inovar, buscando conhecimento que, uma vez validado, é disseminado pela sociedade. Isso em governança não acontece. Então, exatamente. Custo de oportunidade, que é difícil de a gente enxergar porque as coisas não existem, mas é imenso, é multitrilionário. Assim, E o compounding, né? Não esquece do compounding. Exatamente. O que é o compounding? Explica para a turma, porque isso é importante também. Exato, é um aprendizado lá atrás que gerou outro, que se aquele lá atrás, né, a origem não tivesse acontecido, todos os subsequentes não teriam acontecido também, né? Então,
por exemplo, na educação. Na educação é muito claro e evidente como a gente é homogêneo a forma que a educação é feita. Não teve, nos últimos 30 anos de revolução digital, de revolução da internet, não teve sequer uma mudança. A gente tem pequenos focos de inovação muito localizados em alguns locais que menos de 0,1% da população mundial tem acesso. O resto é exatamente a mesma metodologia, o mesmo sistema. Por quê? Porque a gente não tem esse processo, né, de experimentação e de paralelismo. Paralelismo acho que é uma melhor palavra do que concorrência, né? Porque dá a impressão que você está soma zero. Não é soma zero. Né? Você pode ser soma zero naquela indústria ou naqueles concorrentes específicos, mas como sociedade soma positiva. Né? Positiva. E mesmo quando a gente pensa em instituições privadas, pegando esse paralelo, tem muita empresa que tem seus próprios braços inovadores, então eles mantêm o core, que é o que funciona, que é o que mantém a empresa de pé, e mantém também um braço inovador para testar coisas novas, experimentar. Adobe, por exemplo, era concorrente, o Canva virou gigante, sendo startup virou gigante, começou a ameaçar a Adobe foi lá e comprou o Canva, e continua hoje experimentando usando a ferramenta, que é uma coisa que entrega muito, continua entregando valor de concorrente, passou para algo paralelo, que entrega valor para um público que antes não era acessado pela Adobe. Então são coisas realmente que às vezes e o custo de oportunidade que o Gia comentou, que às vezes a gente não consegue enxergar, isso a gente não conseguiria enxergar se não tivesse um ambiente propício para isso. E a ideia é realmente gerar ambientes que possibilitem experimentações, como, por exemplo, até de bastante grandioso, mas que experimentos como, por exemplo, tentar provar que dá para reduzir o custo de foguete se for possível reutilizar partes dos foguetes. O Musk conseguiu isso por diversos fatores distintos, mas ele teve muito mais dificuldade, porque ele não estava em um ambiente que facilitava um tipo específico de experimento, do que se tivesse uma zona que facilitasse, ou um tipo de governança específica que facilitasse esse tipo de inovação, que é algo que tem o potencial de ser de enorme benefício para a humanidade. Então, é essa a ideia. Bom, acho que tem um outro ponto também que é importante mencionar, é que não é só a parte logística e mecânica da governança, né? Então, a gente fala bastante, né, sobre qual que é a melhor forma, sei lá, próspera, você paga seus impostos com cripto e com um clique de botão em 5 minutos. Bom, isso é fantástico, isso é excelente, mas não é só isso, né? Ou como que em vez de você aprender na escola, você vai aprender, sei lá, num projeto, ou com IA, sei lá. Tudo isso é importante, são questões mecânicas e logísticas de funcionamento da governança, dos serviços e tal. Mas quando a gente entra nesses novos experimentos, a gente invariavelmente começa a questionar algumas questões mais morais subjacentes. Algumas questões do tipo, pera lá, você ter uma instituição que define o sistema metodológico de ensino de uma população inteira, isso é certo ou é errado? Isso não é uma questão de operação, né, logística ali, metodológica, é uma questão mais fundamental de mais filosófica mesmo, né? Exatamente. Será que o certo não é eu escolher qual que é a metodologia que mais se adequa ao meu filho, né? E aí começa a ficar mais profundo o negócio, né? A mesma coisa que algo mais presencial que a gente viu, que é a social media e a internet como uma alternativa da mídia mainstream, que era até lá atrás, era a notícia é do jornal e tem esse grupo de pessoas que define quais vão ser as pautas, quais vão ser as 30 notícias daquele dia, das 30 milhões que aconteceram no mundo, a gente vai ficar sabendo de 30 coisas que aconteceram, são essas pessoas que definem, é unilateral, você
pode discutir com a tua família na mesa de jantar, mas se não tem uma plataforma de resposta, onde você pode dar sua opinião ou apontar que algo está errado, ou que foi misleading, alguma coisa nessa linha. E aquilo ali ninguém ficava questionando aquilo. Quando emergiu social media, mídias descentralizadas e podcasts, e as pessoas começaram a falar e apontar, opa, isso aqui está errado, ou eu tenho um novo dado, e a gente criou essa pluralidade de mídia mesmo, de informação. De canais, né? Exatamente. Aí a gente começou a questionar, opa, se isso morresse agora, tipo, as pessoas iam falar assim, opa, é errado, eu também quero... É uma democracia, eu tenho o meu direito de falar e de me expressar Então, a tecnologia, ela surge, né, essas inovações surgem, e aí novas premissas morais, novas premissas filosóficas surgem também, e aí a gente vai evoluindo. Né? Tem questões também sociais, de racismo e tudo isso, que também emergiram com as pessoas pontuando, né, coisas que antes não eram pontuadas. Assim. Eu acho que isso é muito relevante. É interessante porque... Perdão, é interessante que esse tipo de liberdade viabiliza também que a gente, como indivíduo autônomo, tenha também possibilidade de exercer nossa cidadania de maneiras distintas e de maneiras alternativas, e inclusive até ser cidadão de diversas governanças distintas que não necessariamente estejam em contradição ou conflito entre si. Por exemplo, hoje no Estado normal, se você tem alguns passaportes e você precisa escolher um ao invés do outro, não viabiliza tanto essa liberdade, justamente porque é um sistema opt-out ao invés de ser um sistema opt-in. E daí, passando para um outro ponto que a gente queria comentar, o Sebastião agora tem um passaporte novo da Draper. Queria que você comentasse um pouco, Seba, de como é que foi esse processo, talvez trazer um pouquinho o que é a Draper e o que isso constitui, de fato. Legal, vamos lá. Então, eu falei que a gente tem uma constelação, né, desses modelos inovadores de governança que estão sendo testados, que estão sendo desenvolvidos. A gente começou falando de Charter Cities, e existe um outro que é chamado de Network States. Network States, o termo, eu não sei exatamente se foi cunhado por ele, mas foi popularizado pelo Balaji Srinivasan, que é um empresário indiano que também é um dos thought leaders sobre Network States. Ele tem um livro, é gratuito, está na web, procurem aí, The Network State, bastante interessante, tem versões resumidas também. Então, o que é um Network State? Vamos lá. Vocês concordam comigo que hoje a gente tem a internet, então existe uma espécie de um cenário global, certo? Antes da internet, com quem que você se relacionava? Você tinha a sua família, você tinha a sua cidade, você podia até viajar, mas de modo geral, você se relacionava, a sua tribo era geograficamente próxima a você. Com o advento da internet, o que aconteceu? Agora, você tem um acesso global, entendeu? Você tem tribos globais que se identificam, que compartilham valores, entendeu? Não existe mais essa necessidade da proximidade geográfica, muito embora boa parte do nosso convívio ainda seja das pessoas próximas, como deve ser. Então, o que você vê? Por exemplo, eu sou um conservador brasileiro. Aí você tem contato com outros conservadores que estão nos Estados Unidos, que estão na Alemanha, que estão na África, entendeu? Que estão em outros lugares. Então, a internet propiciou a criação dessas comunidades globais. Então, qual que é a ideia de um network state? Você tem um grupo de pessoas, esse grupo de pessoas que se coordena online, se coordena remotamente, eles têm um conjunto de crenças comuns, eles têm uma moralidade compartilhada, vamos dizer assim, e essas pessoas, elas falam, a gente quer se coordenar globalmente enquanto grupo, e a gente quer, inclusive, reunir recursos e ter, digamos assim, embaixadas no mundo físico. Vamos dizer assim, o nosso país é a internet e nós temos embaixadas no mundo físico. Então, essas pessoas, a ideia é que, eventualmente, esses grupos sejam grandes o suficiente e influentes o suficiente para negociarem com países, da mesma maneira que Charter Cities falassem, olha,
A gente vai ter aqui uma região sei lá, em Singapura, onde que tem um determinado grau de autonomia concedido a esse network state, entendeu? O exemplo que o Balaji dá, por exemplo, um proto-network state é Israel. Então, você já tinha esse grupo, essa diáspora de pessoas que tem uma moral compartilhada, estava em vários países e, eventualmente, né, por várias questões históricas e políticas, esse grupo consegue ter, digamos assim, o seu território no mundo físico, e network states são um princípio similar. Então, o Tim Draper, que é um empreendedor e um dos visionários da internet do Vale do Silício, ele criou a Draper Nation, que é um network state, um grupo de pessoas que partilham de uma moral, que estão numa plataforma comum, e a ideia, a Draper Nation, ela tem várias embaixadas ao longo do mundo, e a ideia é que cada vez mais tenham autonomia. Então, basicamente, eu entrei, digamos assim, na lista de espera desse grupo. É interessante, eu tenho aqui salvo o pledge, que é, digamos assim, o que seria a moral compartilhada desse grupo. Eu acho que eu vou passar rapidinho para a gente ver. Eu não vou compartilhar porque o Meet vai zoar comigo. Então, olha só, eu vou promover a liberdade a qualquer custo, eu vou fazer tudo o que tiver em meu poder para fomentar e construir progresso e mudança. O meu brand, a minha rede, a minha reputação são de suma importância. Eu vou estabelecer um exemplo positivo para os outros emularem. Eu vou fomentar bons hábitos em mim mesmo, vou tomar conta de mim. Eu vou falhar quantas vezes for necessário até ser bem-sucedido. Eu vou explorar o mundo com entusiasmo e visão de explorador. Eu vou tratar os outros bem. Eu vou fazer sacrifícios de curto prazo pelo sucesso de longo prazo. Eu vou perseguir, eu vou buscar justiça, aberturas, práticas saudáveis e diversão com todos os que eu encontrar, principalmente diversão. Eu vou manter a minha palavra e eu vou fazer o meu melhor para fazer reparações onde eu tive uma digressão em relação com algum outro indivíduo. A minha tradução espontânea aqui retalhou... Esses são os mandamentos ali da... Sim, enfim, esses são os statements que você fala assim, você acredita nisso? Esse é o tipo de sociedade que você gostaria? Sim. Esse é o tal do contrato, o contrato social, Sebastião? Ele não é estritamente o contrato social, porque ele não estabelece regras concretas, entendeu? Do que eu estarei sujeito ou não. Então, eles têm o que seria um termo de serviço, igual a empresa de software mesmo, que estabelece isso daí. Ele então, não substitui aquele que você assinou quando você estava no útero da sua mãe? Pois é. Eu estou procurando a minha cópia assinada do contrato social até hoje, né? Infelizmente, não consegui achar. Minha mãe... Mas para o público, que é... Tá, por que isso é importante, né? Por que você gostaria de morar com pessoas que compartilham, ou somente com pessoas que compartilham de valores tão específicos, tão restritos, vamos dizer assim? Uma sociedade não é melhor com diversidade de pensamentos, com pessoas que discordem, com pessoas que têm um mínimo de conflito? Essa questão, ela na verdade ela não existe, porque nós estamos todo o tempo fazendo isso na sociedade sem network states. Então, você participa de uma determinada igreja, você participa de um partido político, você tem um grupo de amigos, nós já estamos, o indivíduo soberano, ele tem o direito de associação e dissociação, certo? Então, nós estamos já, é natural do ser humano buscar esses grupos que tem moralidade e interesse compartilhados. Então, o network states, eles são, digamos assim, mais um passo dentro de uma visão assim de indivíduos soberanos que praticam uma moralidade compartilhada e que querem poder
viver, trabalhar, fazer negócios com outros indivíduos que partilham dessa moral, sem, no entanto, isso é sempre muito importante, desconectar do resto da sociedade, o que não faria nenhum sentido, entendeu? Sem deixar de participar do mercado de modo geral, sem interfacear com as outras jurisdições novas e legadas em todas as suas maneiras, né? A ideia não é construir um claustro e viver lá como um monge. A ideia é os indivíduos terem esses grupos com quem se identificam e esses grupos terem um grau de autonomia para permitir outros tipos de avanços, seja a nível de comércio, entendeu? De pesquisa científica e coisas do gênero. E nessa Drape, no momento, eles na Draper, né? Eles se colocam como, de fato, tipo, um network state, como o Balaji descreve? Sim, sim. E aí, Pra mim, nesse sentido... eles nesse são sentido, então... um network state bona fide, assim, né? Porque daí, só fazendo um parênteses, tem o livro do Balaji, sobre network state, um livro extremamente influente, e não necessariamente todo mundo concorda com o Balaji. Existem visões mais ou menos que gostam da ideia de network state e que ressoam mais ou menos com a visão do Balaji. Mas a Draper Nation, da maneira que eu vejo, ela vem muito de encontro ao modelo clássico, se eu posso chamar assim, que o Balaji propõe de network state. E eles têm alguma iniciativas de alinhamento das ações da comunidade, como a gente no IP tem, por exemplo, os pulses? Tem algo semelhante? Semelhante ao Pulse, exatamente, que eu acho até que o Jean pode explicar daqui a pouco. Não. Mas a iniciativa da Draper Nation, em particular, ela ainda é bastante nascente. Eles têm o software deles, eles têm as integrações com Web3, por exemplo, ainda estão em andamento. Então, é algo que está bastante inicial. Eu sei que tem as embaixadas. As embaixadas, na prática, hoje, elas são pequenos grupos de interesse que se reúnem. Tem um no Rio de Janeiro, ainda não tive a oportunidade de visitar. Então, não. Tipo, eles ainda estão pensando como fazer essa articulação entre os membros, as melhores maneiras de fazer. E, é claro, como a gente sabe, essa resposta ela não é trivial, entendeu? Como é que você mantém o ethos, como é que você... a moralidade compartilhada, sabe? Em que nível que ela é enforced, entendeu? É até curioso, porque você vê essa galera interessada que muitas vezes vem de um background de tecnologia, e essas pessoas estão olhando, por exemplo, para as igrejas, né, para a história dos cultos religiosos. Como é que você faz o enforcement de uma moral comum? Tem alguma coisa ali que aproveita? Tem esse modelo serve, não serve, entendeu? É curioso isso. Boa. Jean, quer falar sobre o Pulse? Pegar um gancho, acho que tem alguns pontos que eu queria falar. Uma, você falou, né, que tem algumas pessoas que tem dois tipos de pessoas ali nesse universo, né? As pessoas que concordam com o Balaji e tem as pessoas que estão erradas, né? Não, brincadeira, só queria fazer essa piada. Temos um fanboy, encontre o fanboy. Não, brincadeira, realmente tem várias linhas de pensamento, tem algumas... ele mesmo fala, né? O The Network State é uma caixa de ferramentas. A versão 2 do livro, ele vai deixar mais explícito ainda que tipo, tá, o que é a visão Balaji de geopolítica e né, o assessment da situação, né, do mundo atual. E o que é metodologia de criação de novas cidades, novos países, e para as pessoas poderem pegar, cara, eu não concordo com nada dessa visão tua aí de China e de Bitcoin e tal, mas, pô, essa metodologia aqui de construir uma comunidade online e né, se agregar e e fundar uma cidade faz sentido, então vou usar. E nem faria sentido, né?
Oi? Nem faria sentido ele falar assim, esse aqui é o network state ortodoxo e você não pode divergir dele. Tipo, toda a ideia de você ter esses modelos é quem quiser É dar poder mais testar o liberdade, seu, né? implementar o seu. Tipo, não faria nenhum sentido ter o padrão que tem que ser seguido, não é mesmo? Exato. Mas eu acho importante ressaltar isso mesmo, que a metodologia em si é agnóstica. Uhum. Uhum. Eu acho que um ponto bem importante da definição de network state, que eu acho que vale a pena complementar, é que alguém está ouvindo, né, e poderia pensar, tá, isso já meio que já existe, já, né, você tem comunidades libertárias, projetos libertários que tentaram fazer isso. Por que isso está emergindo agora com força? Por que esse é o momento, né, de criar essas inovações, essas startup societies? Então, esse é um fenômeno diretamente relacionado com a evolução da internet. Isso só é possível, Network State só é possível com a evolução da internet. Aí você tem o Sovereign Individual, que já viu essa tendência e projetou algumas coisas com uma clareza bem grande em 1999, mas ele não, né, muito antes de Bitcoin e Ethereum. Sovereign Individual é um livro. Isso, importante dar os contextos, exato. Sovereign Individual foi um livro, eu esqueci o nome do cara, mas foi um livro lançado em 1999, onde ele viu, e ele usa bastante essa expressão que é o mundo cibernético, né? Que ia dar poder ao indivíduo, que as pessoas iam conseguir, né, ter mais autonomia e ter mais impacto com menos escala, que é basicamente isso que a gente viu, né? Então, basicamente, algumas startups hoje que impactam o mundo, literalmente bilhões de usuários e trilhões de valor de mercado, começaram com um cara e um laptop, ou 2, 3, e um pouquinho de capital, assim. Então, tipo, esse é o nível de... Pra gente, agora, tipo, ok, né? Tipo, óbvio, mas em 1999 era tipo, maluquice completa você falar isso. E então, com né, a ascensão da internet, e aí mais potencialmente com a ascensão de Bitcoin e o Ethereum, que são as blockchains, em algum momento a gente pode se aprofundar nisso, a gente criou estruturas onde a gente consegue, né, o Sebastião mencionou a parte cultural, né, de você se associar com pessoas da sua tribo, que é algo que a internet proporciona, mas estreou novas linhas que são, você consegue trabalhar remoto, né, você consegue produzir e movimentar economicamente desassociado da sua geografia. Então, isso é uma revolução absurda, né, que a gente não fala muito, mas você está aqui, você está trabalhando para o outro lado do mundo e ganhando em outra moeda e tal, isso é uma disrupção muito grande, né? Você conseguir, aí, né, entrando em Bitcoin e Ethereum, você conseguir ter plataformas monetárias desassociadas de jurisdições, né, geográficas também, você conseguir transacionar dinheiro e fazer contratos sem depender de instituições políticas, tudo isso foram peças, ferramentas, building blocks que possibilitaram a gente criar essa estrutura, essa jurisdição, vamos dizer assim, digital, né? essa sociedade nativa digital, onde você consegue ganhar dinheiro, em rede, né? né? Você tem uma camada econômica, você tem uma camada financeira, você tem uma camada cultural, tudo isso já é suficiente, uma camada de segurança, né? Bilhões e bilhões de valor monetário são mantidos hoje sem nenhum exército, por exemplo. E eu não estou falando que o exército não é necessário, estou falando que a necessidade está diminuindo. Então, tudo isso são novas premissas, né, dessa sociedade que possibilitam a criação de uma cidade virtual, né, uma comunidade digital, inicialmente, que vai ter impacto, que vai ter influência sobre legislações locais, então, né, essa combinação da revolução digital e depois Bitcoin e Web3 como um todo, que possibilitou essa emergência de novas estruturas socioeconômicas, tecnológicas. Né?
até partindo para a conclusão deste nosso maravilhoso primeiro papo, a gente vai trazer muito esses temas, temas sobre a restauração das missões originais das instituições e também sobre uma tentativa de reconhecer o que está em risco e restaurar a sanidade da sociedade, dos indivíduos, e discutir bastante sobre isso, além de tecnologia. Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado, e a gente se vê no próximo. Valeu, galera. Até lá, até a próxima.